estava falando sobre geopolítica, né? Conversando um pouco das interações entre os países, quais são os países soberanos do mundo, quais não são. Estava chegando na conclusão triste que o Brasil ainda não é um país muito soberano, né? O Brasil, ele tenta aquela história, né? No contexto regional, mesmo que ele não queira, ele é um país grande, um país de potencial, O potencial muito elevado, né? é o país do futuro. E eu acho interessante que as pessoas esquecem de olhar um pouco para o passado, olham muito no que está acontecendo. Então, por exemplo, quando fala-se agora, né, governo do PT, Unasul, bom e tal, mas a gente, se você correr 40, 50 anos para trás, você viu no regime militar, havia essa união também entre os regimes de direita, né, regimes militares, eles também, a tendência sempre da América do Sul é se unir, né? Mesmo para a esquerda ou para a direita. Eu acho bacana que haja essa união porque a gente aqui tem muitas coisas em comum, né? Apesar de nós falarmos português e eles espanhol, né? Dá para entender o espanhol, né? Você pega ali... E no final, portunhol para lá, portunhol para cá. Os dois entendem, a gente se entende. Agora, tem aquela coisa daquela mentalidade colonialista ainda, né? Nós aqui, aquela história a gente vai fazer uma propaganda, né? Aí você bota, vou falar de tecnologia, bota um alemão, de jaleco branco, pô, legal, né? Ou então bota um japonês, o cara que entende e tal. É sempre assim, né? Não é um brasileiro, né? Não é um brasileiro. Se quiser pôr um frentista, você põe um brasileiro para representar o frentista. Aí você... É isso, o brasileiro, a imagem, né, que é vendida do brasileiro, eu acho que propositalmente, é sempre uma imagem de subalternidade, subserviência, né? Sempre, a mídia sempre tratou nós como cidadãos de segunda classe no mundo, tá ligado? E o que acontece? Isso é uma visão minha bem recente, de 5, 6 anos para cá, eu não tinha essa visão, do momento em que o Estado brasileiro continua sendo inchado, forte, e tem a mão pesada, né? A gente tem, ao longo da história política do Brasil, poucas tentativas, assim, poucas iniciativas de fazer um governo liberal, né? Enxugar e tal. Recentemente, o governo Bolsonaro até teve, não é que ele seja liberal, mas pelo fato de ele ter colocado o Paulo Guedes e alguns outros ministros dessa tendência, ele conseguiu um pouco enxugar, mas muito pouco. Mas, assim, em média, o Estado brasileiro é pesado e tem a mão pesada. Então, por exemplo, do momento que o Estado impede um profissional liberal, um empreendedor, de tocar o seu negócio, o país perde com isso, né? Porque quem faz o país é a iniciativa privada. São as pessoas, né? São as pessoas. Sem as pessoas, né? não tem quem Os governar. Os cidadãos, as empresas, não tem. Então, existe o Estado para prover recursos para que as pessoas toquem suas vidas, né? O Estado deveria ser um grande equilíbrio do meio ambiente macroeconômico brasileiro, de justiça social. Ele tinha que ser o cara que equilibrava as coisas, né? Sim. Mas, pelo contrário, hoje em dia o Estado brasileiro desequilibra as coisas. Escolhe lados, persegue oponentes políticos, né? Que eles enxergam como oponentes. Bom, tem o meu caso, né? O Xandão mandou a Polícia Federal me interrogar. Porque eu tenho uma opinião, tá ligado? Caralho, eu vou ser interrogado pela Polícia Federal porque eu não confio nas urnas. Sim. Ou seja, existe uma opinião proibida no Brasil hoje em dia. É uma opinião proibida. Isso aí é coisa de Coreia do Norte. É na Coreia do Norte que você é proibido de falar o que você pensa, tá ligado? E nós temos que ter... Eu até não gostaria muito de entrar nessa questão política, mas eu não, como cidadão, não me omito, não. Veja bem, muita gente analisou as eleições, né? Não apenas a questão das urnas, mas também a questão do tempo de rádio, dos candidatos. A censura que eles implementaram. Etc. Então, assim, o fato é o seguinte, o que eu entendo que o TSE, e principalmente o presidente do TSE, que é o ministro Alexandre de Moraes, o que deveria ter feito para pacificar o país?
colocar numa mesa uma entrevista coletiva, né, com todos os ministros do TSE, e dizendo para o cidadão brasileiro, tudo isso que está aí que eles estão falando é mentira, eu vou derrubar um por um. Acabou o problema. Exato. É assim Acabou que se combate a problema, mentira, com a verdade. vamos para casa, acabou, ninguém fala mais que foi fraude. Só que, ao contrário disso, o ministro Alexandre de Moraes e o TSE, de uma maneira geral, e até o STF, né, se omitiram e, pelo contrário, quem levantava qualquer suspeita era bloqueado, era preso, era isso aqui. Então, assim, eu acho que isso gerou uma estabilidade muito grande, né? E eu fico bem à vontade, porque quem me conhece sabe que no primeiro turno eu nunca votei em Lula nem Bolsonaro. Então, eles nunca são minhas primeiras opções. Aliás, o atual, nem segunda. Nunca Nem foi. última opção era. Nem última opção. Então, eu não sou Bolsonaro de longe, tem muitas críticas a fazer, muitas críticas a fazer ao Jair Bolsonaro. Espero que ele não volte à presidência. Eu também. Espero que ele não volte. Então, os dois fariam um bem muito grande ao país, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, se não retornassem mais, deixassem que eu tenho minha preferência, vou falar, pode falar? Pode. Romeu Zema. O Zema parece ser Partido certinho, Novo, né? E o próprio Tarcísio de Freitas. Então, esses nomes que estão surgindo agora, que estão fortes, é que eu acho que devam assumir o país e pacificar o país. Mas, enfim, eu estou voltando à questão da eleição, eu não gosto de dizer foi fraudada, não foi fraudada. Não, eu gosto de dizer assim, deveria ter havido, por parte do TSE, uma iniciativa de pacificar o país. Isso não foi feito, não foi explicado e nós estamos rolando para debaixo do tapete. Isso pode ter consequências muito graves, institucionais. Claro, tipo, quando o ministro ignora a Constituição, isso aí deveria ser crime contra a pátria, porra. Como que você ignora a Constituição, cara? Como assim? Como assim? Isso não faz sentido nenhum. Que país sério? Um juiz supremo do STF ignora a Constituição. Como que é possível? Não deveria ser possível, pô. Isso é um estudo de caso, né? É interessante isso, um estudo de caso. Porque o que acontece? No regime presidencialista, nós somos uma república presidencialista. Qual o medo sempre de qualquer república, ainda mais república de país que não é desenvolvido? É o executivo forte dar o golpe, ou autogolpe, ou golpe, enfim. Militar, usando o militar, né? Mesmo não sendo militar, porque antigamente, por exemplo, você vê na Primeira República, na República Velha, os estados de sítio, claro que tinha sempre militar envolvido, mas não eram as oligarquias para governar, governava o estado de sítio. Entendi. Então, assim, claro que você tem que ter um aparato militar do seu lado, né? Mas não é igual à proclamação da República e o 31 de março de 64. Foram episódios bem militarizados, digamos assim, né? A questão de 30 também, né? Do Getúlio Vargas. Mas, assim, o que eu queria dizer é que há um medo nas repúblicas, não é só no Brasil, do executivo forte dar um golpe. Então, vamos dizer assim, todo mundo se prepara, a Constituição, tudo é preparado para evitar um golpe do Poder Executivo, do Presidente da República. Então, assim, E nada é feito para parar um golpe do Judiciário, é isso? Nossa, não existe mecanismo. Foi perfeito essa articulação, foi perfeita. Eu não sei se foi pensada, eu não sei se foi planejado, eu não vou dizer que tem financiamento externo, porque eu não sei, não sei, vou chutar, mas foi muito bem articulado, porque ninguém no Brasil estava preparado para uma ação incisiva, né, autoritária do judiciário, na mão de um homem, inclusive. Interessante isso, né? Sim, isso, é um cara acima da lei. Isso um dia vai virar livro, interessante isso. Estamos falando tudo isso. Bom, a questão é o seguinte. O que eu queria, assim, como militar, né? Eu fiquei observando esses movimentos do ano passado, Forças Armadas salvem o Brasil. Eu nunca acreditei nisso. Eu falava para os meus amigos, parentes, eu falei, olha, é até interessante vocês irem lá para dar visibilidade. As pessoas que estão contra o que está acontecendo, é interessante, mas não esperem um resultado. Não esperem. E eu acho que, nesse ponto, o ex-presidente da República
o antigo, ele falhou muito em ter dado esperanças de uma coisa que se sabia que não ocorreria. Ele estava querendo comprar força política, né? Para poder então, negociar a saída, eu acho. Eu diria que foi até uma irresponsabilidade muito grande. Deu munição para a oposição, que esse governo que está e seus seguidores não estão nem um pouco interessados com o Brasil, essa que é a verdade. Né? Uma coisa é você criticar o Jair Bolsonaro e a forma dele governar. A outra é você usar isso como pretexto para poder se locupetar no poder, que é a turma que está aí hoje, que a gente sabe que é o padrão deles trabalhar. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!